Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Mascleide Lima, atualmente estou chefe da UJC, a Unidade de Acompanhamento da Educação de Jovens Adultos e Correção de Fluxo, da CGDE da GRES Sertão do Alto Pajeú. Nós estamos aqui no segundo momento formativo do terceiro módulo da jornada formativa, uma ação da nossa CGDE com a GRE, em parceria com a rede municipal, com os 17 municípios sob a nossa jurisdição. Bom, nós já tivemos um primeiro momento dentro do módulo 3, e esse primeiro momento, ele foi vivenciado dia 10 de setembro com esta temática, planejamento estratégico, técnicas e ferramentas. E para aqueles que não conseguiram assistir esta aula sexta-feira passada, nós deixamos a gravação no canal do YouTube, ela já foi compartilhada no grupo de WhatsApp, e aí a gente pede que as pessoas que assistirem depois a aula sinalizem para mim no WhatsApp privado, para que eu possa enviar o link da frequência. Além disso, na quarta-feira passada, eu estive junto com os times, né, que foram formados a partir da frequência, orientando as atividades assíncronas. Então, as pessoas que não conseguiram participar desses momentos, quarta-feira, não se preocupem, eu já deixei lá no grupo de WhatsApp uma orientação em áudios, para que você possa também estar realizando as atividades assíncronas, referente ao primeiro momento do módulo 3. Bom, vocês têm um prazo para a devolutiva dessas atividades assíncronas, no primeiro momento, que é o dia 22 de setembro, a próxima quarta-feira. Qualquer problema é só entrar em contato comigo no WhatsApp privado, tá bom? Então, nós vamos hoje vivenciar o segundo momento do módulo 3. Contamos mais uma vez com a presença dos coordenadores pedagógicos e técnicos da rede municipal. Nós trazemos hoje a seguinte temática: gestão estratégica, implementação e monitoramento do plano de ação. Preciso que foquem nessas duas imagens que vocês têm aí, que é a lagarta e a borboleta, e durante todo esse nosso estudo, essa nossa conversa hoje, nessa tarde, vocês pensem na relação que existe entre esses dois seres e a gestão estratégica. Tá? Então, com isso, convido vocês para conhecer a chamada desse nosso segundo momento, referente ao terceiro módulo. Bom, essa é a chamada do nosso segundo momento, ela faz uma síntese de toda a conversa que nós vamos ter hoje, e eu convido vocês para uma reflexão. Gestão. O que a gente entende por gestão? Quando a gente pensa em gestão, e aí vocês podem até estar colocando aí no chat, se quiserem ir fazendo as reflexões junto comigo, né? Várias interrogações vêm à nossa cabeça. Mas gestão é gerir, é articular, é mediar. Essa gestão ela pode acontecer em diferentes contextos, não necessariamente num contexto escolar. Mas eu posso ter uma gestão de um negócio, eu posso ter uma gestão da casa, eu posso ter a gestão de algo que eu estou fazendo, eu posso ter uma gestão do planejamento que eu estou elaborando, se eu estou mediando, se eu estou gerindo, se eu estou articulando aquela ação,
eu estou promovendo gestão. Partindo dessa expressão gestão, nós temos diferentes gestões. Então, a gestão escolar. A gestão escolar é a gente gerir aquele espaço escolar com todo o seu contexto. E pensando nesse contexto, eu preciso entender o eu e o outro. E nessa relação de entendimento entre o eu e o outro, nós temos a liderança. Essa liderança, que ela acontece em qualquer tipo de gestão, ela tem estilos. E aí eu trouxe para vocês 6 estilos de liderança. E são estilos que, normalmente, eles aparecem muito fortemente dentro do espaço escolar. O primeiro estilo que a gente traz é o penser. Esse estilo penser é aquele líder que ele se cobra muito, mas ele já tem uma equipe muito motivada, então ele quer sempre fazer o melhor. O segundo estilo é o autoritário. Esse líder autoritário, ele precisa de uma nova visão. Normalmente, ele está com uma equipe que está com problemas e precisam ser direcionados. O terceiro estilo de líder é o afiliado. Esse estilo de líder, normalmente, aquela equipe são pessoas que elas vêm primeiro, as pessoas vêm primeiro e elas sofreram algum trauma, alguma coisa aconteceu. Por exemplo, eles tinham uma meta para alcançar, trabalharam, mas não conseguiram atingir aquela meta e ficaram meio desestimulados, traumatizados. Então, a gente fala que o líder precisa fazer uso do estilo afiliado nesse momento com a sua equipe. Nós temos também um outro estilo que a gente chama de... deixa eu pegar aqui para vocês, o treinador. Esse estilo treinador, ele experimenta tudo antes de fazer, né? Ele foca naquilo, ele treina a equipe, então ele busca caminhos para fazer aquilo ali. E temos um quinto estilo, que é o coercivo. Esse estilo coercivo é aquele que diz assim, faça o que eu digo. Normalmente, esse estilo de liderança, ele acontece quando a gente está diante de uma situação de crise, de uma situação emergencial, e que a equipe, normalmente, ela está muito desmotivada. Por exemplo, a vivência da pandemia. Então, o último estilo de líder que eu trago para vocês é o democrático. Esse estilo de líder democrático é aquele que chega para a sua equipe e ele diz o que você acha, porque ele quer que a equipe tome decisões. Então, eu trouxe para vocês 6 tipos, né? 6 estilos de liderança. Se vocês me perguntarem, existe um tipo de liderança dentro da gestão escolar que é o mais ideal? Não. Todos são ideais. E eles aparecem de acordo com o contexto que a gente vai vivenciando. Então, um bom líder é aquele que ele consegue fazer o equilíbrio entre todos os estilos de liderança. É aquele que ele consegue perceber o momento certo de ser autoritário, de ser coercivo, de ser treinador, de ser afiliado, né? de ser aquele estilo de líder que se precisa naquele momento. Pense, por exemplo. Então, é aquele tipo de liderança em que eu consigo perceber no contexto qual o estilo que eu preciso usar naquele momento. E como que a gente faz isso? Né? Treinando. Isso são as estratégias que as empresas usam. Esses estilos de liderança, eles não funcionam só dentro de espaços escolares, mas eles também funcionam em qualquer outro espaço em que eu tenha que estar direcionando, gerindo alguma coisa. E aí, essa leitura que eu trago para vocês, ela é de um coach chamado Murilo Mazzano. E Murilo Mazzano, ele traz essa ideia de uma companhia norte-americana sobre o olhar brasileiro. Então, é algo que realmente já vem sendo testado por muitas empresas. Se a gente entende a escola como empresa, a gente entende que essa liderança ela também aparece naquele líder que está à frente da gestão escolar. Pensando nisso, né, pensando que eu preciso identificar, dentro do contexto escolar, qual o momento certo, do estilo certo de liderança, a gente precisa conhecer quem é o nosso público, né? Quem são essas pessoas. E aí a gestão estratégica, ela nasce.
E ela nasce a partir da análise daquele contexto e das pessoas que estão dentro daquele espaço, daquela comunidade como um todo. E aí uma ferramenta muito bacana é o mapa da empatia. Esse mapa da empatia, a gente pode estar aplicando ele com os profissionais da escola, por exemplo, para entender o contexto dos professores. Então, o meu público aí vai ser o professor, e aí a gente vai escrever sobre o que eles pensam, o que eles veem, o que eles escutam, o que eles falam, o que eles fazem, para que a gente entenda e conheçam quem são esses professores. Mas eu também posso aplicar esse mapa da empatia com os estudantes, com a família, e assim eu vou poder mapear, ter essências desse contexto para que a gente possa começar a pensar numa gestão estratégica. E aí, de posse dessa ideia de gestão estratégica, que eu estou pegando aqui só o meu planejamento por conta do controle do tempo, de posse dessa questão de refletir sobre essa gestão estratégica e entender que eu preciso fazer análise desse contexto, a gente precisa conversar um pouco sobre o que a gente entende por planejamento e plano. O planejamento é como se ele estivesse no mundo abstrato, são as ideias, são os caminhos que eu começo a pensar em fazer. Isso para muitos autores. Já o plano é quando eu pego essas ideias do planejamento e eu começo a registrá-las seguindo uma ordem lógica de realização. E aí eu tenho um plano. Quando esse plano se configura, eu busco a elaboração de um plano de ação. E aí, dentro da gestão estratégica, nós temos diferentes tipos de planejamento. Nós temos 3 tipos específicos de planejamento. E aí a gente viu isso no primeiro momento, a semana passada. Nós temos o planejamento estratégico, nós temos o planejamento tático, nós temos o planejamento operacional. Cada um desses planejamentos, eles geram ideias de acordo com a sua essência. E eles também acompanham um certo nível hierárquico de acontecimento, sempre de cima para baixo. Então, quanto mais alto é aquela função ou é aquele departamento, ele vai responder pelo planejamento estratégico. Entre um intervalo e outro, ele vai responder pelo planejamento tático. E aqueles que estão lá com a mão na massa realizando, eles vão responder pelo planejamento operacional. Uma vez que essas ideias elas são projetadas, elas geram objetivos. Esses objetivos também devem ser correspondentes a cada tipo de planejamento. Então, eu tenho objetivos estratégicos dentro do planejamento estratégico, objetivos táticos dentro do planejamento tático, objetivos operacionais dentro do planejamento operacional. Consequentemente, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que aquele planejamento estratégico precisa ser pensado a longo prazo, e aí, geralmente, esse longo prazo que a gente chama é de 3 a 10 anos. Os objetivos táticos precisam ser pensados a médio prazo, então, normalmente, de 1 a 3 anos. E os objetivos operacionais também precisam ser pensados a curto prazo. E aí, o que a gente normalmente chama de curto prazo? De 3 meses a 1 ano. Então, dentro de todo esse processo, quando eu entendo essas ideias e eu localizo quem é o departamento responsável, quem é o público-alvo ali dentro dessa escala hierárquica e determino prazos, o que eu vou gerar aí? Eu vou gerar planos de ações correspondentes. Então, todo tipo de planejamento desse vai gerar um plano de ação específico. Para o planejamento estratégico, eu tenho um plano de ação. Para o planejamento tático, eu também tenho um plano de ação. Para o planejamento operacional, também tenho um plano de ação. E aí, normalmente, a gente chama ele de planejamento operativo, né? De plano de ação operativo, perdão, de plano de ação operativo. Ou de plano de operação tático, ou de plano de ação de operação, plano de ação tático, plano de ação estratégico. Por quê? Porque eles são gerados a partir do planejamento que se pensou a priori. E aí, com isso,
A metodologia do 5W2H, ela vai nos ajudar na elaboração desse plano de ação. E o ciclo PDCA, ele vai girar em torno desse processo, para que, de fato, a gente tenha uma gestão estratégica. Então, eu vou planejar, que é essa fase do planejamento e a definição do que tipo de planejamento é. E aí, lembre, o tipo de planejamento, ele depende do público-alvo, do departamento que a gente está ali nessa instância de cima para baixo, né? A execução, o desenvolvimento, que aí essa execução, esse desenvolvimento, ela já vai acontecer quando eu começo a implementar esse plano de ação, e aí essa implementação do plano de ação gera um novo plano, que a gente chama de plano de implementação. Além disso, eu tenho que estar constantemente checando e agindo. O que quer dizer isso? Monitorando e avaliando esse processo. Com base nisso, eu trago para vocês uma técnica de um coach chamado Jerônimo Temir. Ele era um advogado da União e ele deixou o emprego para ser coach empresarial. E ele usa essa técnica que é bem interessante para elaborar um plano de ação de forma rápida e de forma coletiva. Todo esse processo de gestão estratégica, ela funciona de forma coletiva e na construção colaborativa. Então, ele diz o seguinte, olha, para você elaborar um plano de ação, a primeira coisa que você precisa fazer é ter foco. E esse foco, ele nasce de um sonho, da busca de resolver um problema, ou de algo que eu quero fazer, que eu quero que aconteça. Quando eu tenho esse foco com clareza, eu tenho ele claro, eu tenho, de certa forma, já o objetivo, a meta e o resultado, que seria o produto final. Isso vocês vão ver no processo. O segundo ponto que ele diz que a gente precisa pensar quando está elaborando um plano de ação é o planejamento, ou seja, as ideias, os caminhos, as estratégias que eu tenho para transformar em ação. E aí é onde nasce o plano de ação. E aí essa ação, que é o terceiro passo, né, da técnica, são as estratégias quando eu começo, de fato, registrá-las, escrevê-las. Quem vai me ajudar na elaboração dessas estratégias? A matriz SWOT. Essa análise que a gente faz do ambiente interno e do ambiente externo. O que eu tenho dentro do ambiente externo que a gente, enquanto equipe, está entendendo como fraqueza e como força? O que eu tenho no ambiente externo à escola, enquanto equipe, que essa equipe está entendendo como ameaça e como oportunidade? E aí, quando a gente faz essa análise desse contexto, desses ambientes dentro daquela escola, ou dentro daquela instituição, ou de uma empresa, por exemplo, a gente vai focar em quê? Para pensar nessas ações, nessas estratégias. A gente vai focar, é possível transformar aquela fraqueza em força? Se sim, como que a gente vai fazer isso? E aí as ações vão surgindo. É possível a gente pegar aquela ameaça e transformar ela em oportunidade? Se sim, como? E aí as estratégias dessas ações também vão surgindo. E isso tudo acontece com base num diálogo, né? De escuta, de prestar atenção, de receber todas as possíveis soluções ou possíveis situações de ação para a gente resolver aquele problema. E aí, o quarto passo que Jerônimo coloca é a melhoria contínua. Essa melhoria contínua é a gente fazer essa análise de baixo para cima, vocês vão ver daqui a pouco na técnica, de baixo para cima, avaliando se aquilo que foi colocado, que foi planejado, ele está com uma sequência lógica de realização. Com isso, a gente vai estar fazendo o monitoramento e a avaliação. Que esses dois passos, especificamente, no ciclo PDCA, eles vão acontecer aqui, no checar e no agir, que é justamente o monitoramento e a avaliação. O que corresponde ao último passo aqui da técnica, que é o resultado, né? Que é o produto final daquilo que eu pretendo atingir.
O método 5W2H, ele perpassa todos esses passos para que eu, de fato, tenha um plano de ação. E aí eu deixei para vocês aqui, no nome de Jerônimo, um videozinho bem curtinho, em que ele explica como que é que se aplica essa técnica. Mas aí a gente não vai assistir, eu deixei como material de apoio para vocês. Também deixei aqui, deixa eu ver onde é que eu coloquei, um videozinho falando dos tipos de liderança, né? Desses estilos de liderança, tá? Aqui também, tá? Quando clicar, vai direto para lá, para esse vídeo de Murilo Mazzano. Acho que é isso mesmo, é Murilo Mazzano, exato. Então, vamos lá. Vamos pegar essa técnica de Jerônimo e vamos usar, eu trouxe para vocês um exemplo que ele próprio apresenta lá no vídeo dele. Ele diz o seguinte, olha, primeira coisa que você precisa fazer quando vai elaborar um plano de ação é pensar que você tem que partir de um ponto A para um ponto B. Esse processo, esse caminho aqui no meio, é o que eu chamo de planejamento. São as ideias que eu vou ter para alcançar o meu resultado, que é o ponto B. E aí ele coloca assim, que a grande parte das pessoas, das equipes, das instituições, elas acabam se perdendo no meio do caminho, porque elas querem fazer esse planejamento partindo da primeira ação para chegar na última, que seria o resultado. E aí essa técnica que eles usam faz justamente o contrário. A primeira coisa que se pensa é, o que é que eu quero fazer? Qual vai ser o resultado? E aí ele escreveu aqui como exemplo, escreveu um livro best-seller, quer dizer, um livro mais vendido, se eu não me engano, né? O livro mais vendido. Eu quero escrever um livro best-seller, um livro importante. Isso é a primeira coisa que eu vou pensar, é o resultado. Vejam, a técnica, ela funciona da seguinte forma, a gente escreve de trás para frente, né? A gente vai escrever primeiro o que seria o final, o que é que eu quero, o resultado. E aí ele disse aí que queria escrever um livro best-seller. E aí eu vou pensar o seguinte, bom, se eu quero escrever um livro best-seller, o que tem que ter acontecido antes? Aí ele colocou, eu tenho que ter participado de um programa de TV. Mas antes do programa de TV, o que eu posso ter feito antes? Porque para eu ter uma participação no programa de TV, eu vou precisar de alguma coisa. Aí ele chamou de assessoria de imprensa. Bom, além de eu ter essa assessoria de imprensa para que ela faça a divulgação do meu livro, para que eu apareça nesse programa de TV, e aí o meu livro fique conhecido no mundo inteiro, no país inteiro, o que eu fiz antes? E aí ele coloca, eu vou fazer uma palestra para 200 pessoas. Bom, mas antes de fazer essa palestra para 200 pessoas, o que eu tenho que ter feito antes disso? E aí ele coloca como o quinto ponto aqui, o rascunho do livro. Aí eles, bom, antes do rascunho, o que eu fiz? Aí ele botou, eu tive que definir o título do livro que eu vou escrever. E antes de definir esse título, ele coloca como sétimo ponto, ele pensou, se eu tenho que definir esse título, eu preciso de inspiração para pensar sobre o que eu vou escrever. Então, ele colocou um final de semana para inspiração, para pensar sobre o que eu vou escrever. Vejam, ele colocou esses passos voltando. Então, eu tenho o resultado e eu vou pensando o que vai acontecendo em ordem decrescente. E vou listando, que é o planejamento. É o registro dessas ideias. A partir do momento que eu for organizar a ordem lógica dessas ideias, ele começa a ser um plano de ação. E aí, o método 5W2H, ele vai me ajudar nesse sentido. E eu começo fazendo perguntas a mim mesmo. Agora eu vou fazer a leitura como seria se eu tivesse que realizar os passos. Aí eu vou ver se isso está lógico. Veja. Bom, para que eu parta do ponto A para chegar no ponto B, primeiro eu vou tirar um final de semana para inspiração, para pensar sobre o que eu vou escrever. Ok. Eu preciso saber o que eu vou fazer, o que eu vou escrever para chegar nesse livro.
Depois eu vou definir o título desse livro. Depois eu vou fazer o rascunho desse livro. Depois eu vou fazer a palestra para 200 pessoas. Depois eu vou ver uma assessoria de imprensa. Vou participar de um programa de TV e, voilá, eu vou ter um livro best-seller. Bom, se a gente for observar essa sequência lógica, tem alguns passos aí que precisam ser considerados. Porque, por exemplo, se eu tenho o rascunho do livro e eu já estou fazendo a palestra para 200 pessoas, antes disso, eu preciso ter encontrado uma editora para lançar esse rascunho desse livro, para fazer essa analogia desse livro, né? Para ver se realmente eu vou ter um livro bom para vender, para ser realmente um sucesso de vendas. Se eu vou apresentar, eu defini a editora e eu vou apresentar a ideia do meu livro, o que ele vai falar para 200 pessoas, logicamente, esse livro já está produzido lá para ele, mas ele precisa ser lançado. Então, nesses passos anteriores, 2 pontos eu não considerei dentro desse processo, que seria a definição da editora e o lançamento do livro. E aí, quando eu estou fazendo essa analogia agora, lendo do início para o final, eu começo a fazer o que a gente chama de melhoria contínua. Eu estou fazendo essa análise, eu estou monitorando e vendo se realmente esses passos que eu coloquei, essas ações que eu coloquei no meu plano de ação, elas estão obedecendo uma sequência lógica. E aí agora a gente lê novamente do início para o resultado, voltando, né? Então, veja, vamos ver se tem uma sequência lógica isso aqui. Um final de semana para inspiração. Vou pensar no título, vou fazer o rascunho do livro, vou definir a editora para que ela possa fazer, né, produzir o livro. Vou fazer uma palestra para 200 pessoas, porque aí eu vou apresentar a ideia do livro e tal, vou falar sobre o que eu estou escrevendo. Vou lançar o livro, porque tem que ter um lançamento para poder ficar conhecido. Vou ter que ter uma assessoria de imprensa para que ela faça esse trabalho de divulgação. Vou chegar a levar a ideia do meu livro para um programa de TV, e aí eu vou ter, supostamente, pelo menos é o meu sonho, né? Escrito um livro best-seller. Aí vejam, uma vez que a gente faz todos esses passos, a gente vem para um próximo passo, que é determinar prazos para que essas coisas aconteçam, para que cada ação dessa aconteça. Aí eu vou voltar aqui só para a gente fazer um paralelo. Eu estou sempre trabalhando com uma tela e a outra, tá? A partir do momento que eu estou aqui só listando as ideias de ações que vêm na minha cabeça, eu ainda estou no campo do planejamento. Estou começando a fazer o plano de ação. Lembrem da técnica. Eu não começo elaborando a primeira ação, mas sim o resultado, a última. E venho voltando. Essa é a técnica. Depois que eu faço esse rascunho, que eu começo a fazer a leitura do início para o fim e percebo que eu preciso fazer algumas melhorias, algumas ações ainda estão aí precisando, são necessárias para que isso tenha uma sequência lógica, eu vou agora determinar prazos. Para cada ação dessa, eu vou dar um prazo. E aí, lembrem, ele colocou aqui que ele quer escrever um livro. E ele quer que esse livro seja um best-seller. Então, eu preciso pensar, será que ele vai conseguir isso em curto prazo? Possivelmente não. Então, isso aqui não é um plano de ação voltado para um planejamento operacional. Será que ele consegue isso em 3 anos? Bom, a ideia dele é que ele consiga. Então, isso está mais voltado para um plano de ação de um planejamento tático. Então, ele botou aí que seria em 3 anos. A partir do momento que eu determino aqui em 3 anos, isso daqui deixa de ser meu objetivo e já começa a ter características de uma meta, porque ela já está com prazos. Agora, eu vou colocar prazos para cada ação dessa, e o somatório desse prazo deve dar esse tempo que eu estou colocando aqui para que aconteça esse sonho de escrever um livro best-seller.
E aí, quando a gente está dentro dessa linguagem de gestão estratégica e de planejamentos nesse estilo, quanto mais a gente conseguir realizar essas ações antes do tempo planejado, mais a gente diz que aquele plano de ação ele foi eficiente e eficaz. Se eu consigo realizar aquele plano de ação dentro do tempo que tinha sido planejado, eu digo que o plano de ação ele foi eficaz. Então, ele é eficiente quando eu consigo realizar ele antes do prazo determinado, ou até quando eu consigo usar menos recurso na vivência daquele plano de ação. E aí, para que isso de fato tenha o caráter de plano de ação, depois que a gente determinar os prazos, para cada prazo, para cada ação, cada prazo, a gente vai determinar quem são os recursos humanos e quem são os recursos financeiros. Quanto que isso vai custar para que essa ação aconteça e quem vai ser responsável por essa ação. Num plano de ação, mesmo que a gente queira colocar uma equipe como responsável, a equipe ela tem um líder. Então, o responsável pelaquela ação deve ser o nome do líder daquela equipe e não o nome da equipe. Porque é ele quem vai estar respondendo pelaquela ação. Então, eu faço isso em cada açãozinha dessa. Para todas as ações, eu vou dizer quem é a pessoa responsável e quanto que isso vai custar para a realização desse plano. Bom, feito tudo isso, a gente vai para a metodologia 5W2H, para validar se esse plano de ação aqui, ele está atendendo às características de um plano de ação que tenha condições, né, de fato, vir a ser um sucesso, de vir a funcionar. Se ele está respondendo ao que a gente precisa. Então, eu preciso saber, ele diz quando, ele tem prazos, ele tem cronograma para cada ação? Ó, sim, ele está com prazos e, de certa forma, a gente tem um cronograma para cada ação. Ele diz onde que isso vai acontecer, quais são os departamentos. Vejam, quando a gente vai olhar, eu não defini isso. Então, nesse círculo de melhoria contínua, eu vou pensar, quando eu estiver dizendo aqui recursos humanos e recursos financeiros, onde que isso vai acontecer. E aí eu vou para o próximo W, né? O que? O que vai ser feito? Os objetivos, as etapas, as fases. Isso foi dito? Isso foi dito. O que vai acontecer? Ele vai escrever um livro. E ele quer que esse livro seja best-seller. Eu já coloquei todas as ações que ele supostamente projetou como fases para realizar esse resultado, né, para chegar nesse livro. E aí a gente vai para o próximo W, que é o porquê, é a justificativa, são os desafios, os benefícios, os resultados esperados. Se a gente olha rapidamente para esse esboço, porque aqui não é um plano de ação propriamente dito, mas é um esboço dele. O que a gente tem aqui? Ele sabe exatamente o que ele quer. Ele quer escrever um livro que venda muito. Então, ele certamente deve saber o porquê. Ele definiu o tema, ele definiu o título. Então, por que ele escreveu isso? Porque ele quer ser um escritor de sucesso. E aí, a gente vai para o primeiro H, não, o último W, que é o quem, né? Quem são os responsáveis? E aí, quando a gente estiver pegando cada ação e dizendo quem são os recursos humanos, quem é o responsável pelaquela ação, eu estou respondendo ao último W aqui, que é quem vai ser responsável por isso. E aí a gente vem para o primeiro H, né, da metodologia, que é o como. São os métodos, as atividades, o processo. Ele já colocou aqui todo o processo que ele pretende usar para chegar no resultado, que é escrever um livro best-seller. E aí o último H diz quanto que isso vai custar.
Por isso que essa necessidade de que, para cada ação dessa, eu tenho que dizer também recursos financeiros necessários para que ela seja realizada. E aí, no final, eu vou ter um somatório aqui, né, de todos os recursos que são necessários para cada ação dessa se realizar, e eu vou ter o total que esse plano de ação ele vai custar para aquela empresa, para aquela escola. Bom, então a técnica, sintetizando, de Jerônimo para a gente elaborar um plano de ação é seguir esses 5 passos, né? Eu vou ter o foco, o planejamento, que é as ideias, a ação, que são as estratégias, a melhoria contínua, que é o validar, né? Então eu começo escrevendo do resultado até a primeira ação e eu valido da ação para o resultado. E esse resultado é o produto final daquilo que eu pretendo realizar. A metodologia 5W2H ela vai permear o tempo todo na elaboração desse plano de ação. E aí aqui a gente tem um exemplo, né, de uma possível situação para a elaboração de um rápido plano de ação. E aí ali eu tenho um planejamento, aqui ele já começa a ganhar a característica de plano de ação. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele agora já tem prazos, porque ele agora já tem definição de quem vai ser responsável e quanto que isso vai custar. E aí, a partir do momento que eu consigo validar ela a partir da metodologia do 5W2H, né? Pensando o quando, o onde, o que, o porquê, quem, como e quanto que isso vai custar, eu termino de validar a elaboração do meu plano de ação. E aí, o ciclo PDCA, ele está em todo o processo. A partir do momento que eu começo a planejar, ele está aqui no planejamento. Quando eu começo a executar esse plano de ação, colocar ele em prática, eu estou aqui no dedo desenvolver, né? Que aqui no caso é executar, que quer dizer desenvolver, tem o mesmo sentido. Quando eu estiver nesse processo de desenvolvimento, eu vou precisar de um outro plano. A gente chama de plano de implementação. O que é esse plano de implementação? Em síntese, é a gente pegar as ações, quem é responsável e quem é o prazo, e monitorar esse acontecimento dessas ações. Que é esse monitoramento e essa avaliação, ele já vai acontecer aqui, no checar e no agir. Bom, feito isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse plano de implementação. Esse plano de implementação, ele vai surgir aqui depois da formulação. E aí eu vou mostrar a vocês uma coisa. Deixa eu ir aqui para uma lâmina. Para mostrar para vocês. A gente tem uma sistemática, né, de monitoramento, acompanhamento e vivência daquele plano de ação, que é o ciclo, de certa forma. A gente está lá, formulou, que é a hora do planejamento, executou, que é a implementação, monitorou, né, que é o checar, ou que é o monitoramento mesmo, avaliou, que é o agir. Então, eu tenho que o checar, o agir, aqui eu tenho o planejar e aqui eu tenho o executar. É o ciclo. Então, no processo de formulação, está o planejamento, está a elaboração dos planos de ações. Lembrem que esse plano de ação, ele depende do tipo de planejamento que a gente está pensando. Esse tipo de planejamento, ele depende do público-alvo que a gente tem. Então, seguindo essa ordem hierárquica de cima para baixo, né? E isso implica também nos tipos de objetivos, que foi aquela fala inicial que eu fiz com vocês. E aí, pensando nisso, essa formulação desses planos, todos os planos de ação que a gente inicialmente pensa, né, projeta, coloca no papel, eles vão gerar planos de implementação.
qual que é a função desse plano de implementação? É o acompanhamento sistemático daquele processo. Eu preciso acompanhar como é que ele está acontecendo. E acompanhar como ele está acontecendo pressupõe monitoramento. E aí, esse monitoramento, ele pode nascer de ferramentas. E aí, eu trouxe para vocês duas ferramentas, né, que, na verdade, uma digital, a outra, ela pode ser feita mesmo com papel, de forma mais tangível, tocável, mas ambas têm a mesma essência. Uma é a Trello.com, e essa ferramenta digital Trello.com, ela traz na sua configuração os quadros Kanban. Esse quadro Kanban é uma ferramenta de gerenciamento de processo. Ela foi criada pelo criador da Toyota, e ele criou para acompanhar o processo de produção lá dentro da empresa. Eu vou mostrar para vocês ele aqui, deixa eu voltar. Deixa eu ir para o outro mapa. Veja. Essas ferramentas que a gente tem são ferramentas que elas ajudam no monitoramento. Esse quadro Kanban é um quadro bem básico, mas ele tem diferentes configurações. Isso depende muito da empresa, da instituição, da escola, de como é que ela quer acompanhar o processo de execução do seu plano de ação. E, consequentemente, isso vai interferir no plano de implementação para que eu possa estar acompanhando o status de realização daquelas atividades. Então, normalmente, ele tem 3 colunas: a fazer, fazendo e feito. O que é isso? Vamos supor que a escola está com um plano de ação sendo vivenciado, ou que vai começar a vivenciar aquele plano de ação. Ela produz um quadro Kanban com as 3 colunas. Nessa primeira coluna, a fazer, a gente coloca todas as ações. A gente pode botar com post-its ou com papel que a gente consiga movimentar, tá? Com fita atrás que a gente possa movimentar. E aí todas as ações, elas ficam no a fazer. À medida que essas ações elas vão sendo realizadas ou elas iniciam, a gente migra elas. Então, ela sai do a fazer para o fazendo. Uma vez que ela terminar de ser realizada, ela sai do fazendo e vai para o feito. E assim eu consigo ter um monitoramento mais fechado, né, de como que essas ações estão sendo vivenciadas naquele plano de ação. Quem é responsável para fazer esse monitoramento? Normalmente uma equipe que é pensada ali, ó, vocês vão monitorar, vão ver como que essas ações estão acontecendo aqui dentro do espaço escolar. Essa ferramenta digital Trello.com, ela faz a mesma coisa, mas ela tem outros recursos. Eu vou mostrar uma a vocês, que foi do nosso curso Educação 3.0, isso foi uma atividade do grupo. Então, vejam, a gente colocou aqui 3 colunas e uma a mais. A gente colocou a fazer em andamento, concluído, e botamos uma coluna de atenção, que a gente achou necessário. Então, isso depende muito da equipe, de como é que ela pensa que vai fazer esse controle, esse monitoramento da realização dessas ações na escola. Então, aqui a gente listou todas as ações que a gente precisava fazer, mas como essa ferramenta digital ela tem outros recursos, então a gente consegue colocar a equipe que é responsável, a gente consegue colocar data e a gente consegue botar observações, né? E legendas. Veja, quando eu clico aqui em uma delas, vai abrir todo o direcionamento daquela ação. Tudo que a gente pensou enquanto equipe para aquela ação está aqui. Isso porque essa ferramenta online, ela permite que a gente faça isso. Já para a gente fazer de forma só com o mural, isso fica mais reduzido, porque eu só vou colocar a ação. Até porque senão eu vou ficar escrevendo muito, e aí aquele Kanban não vai ficar com muito sentido, tá? Mas veja, esse daqui é um outro. Ó. Tudo que a gente trabalhou, que fez de anexo naquela ação, está aqui. Quem foi responsável, a gente consegue colocar um checklist do que precisa ser feito para aquela ação ser realizada. Então, essa plataforma do Trello.com, isso seria um outro momento formativo para ensinar como mexer nela. Mas eu trouxe ela apenas como exemplo
para que a gente entenda que ela é uma das ferramentas que ela pode estar trabalhando ao nosso favor, para que a gente esteja fazendo esse monitoramento, esse acompanhamento da vivência das ações de um plano de ação. E aí, nesse sentido, feito esse monitoramento, entendido que essas ferramentas elas podem estar contribuindo para que a gente possa estar fazendo esse acompanhamento, a gente tem que avaliar. Essa avaliação, eu preciso pensar como que ela vai ser feita. Então, como é que ela vai ser feita? Que critérios essa equipe vai usar para avaliar se aquele plano de ação realmente ele está funcionando? Ou se ele pode ser padronizado, ou se ele precisa ser vivenciado novamente, fazendo algumas alterações de ação. Que instrumentos a gente vai usar para validar a realização daquele plano de ação? Quais vão ser as ações necessárias? E aí, sempre a gente usa aquele método dos porquês para examinar se realmente aquela ação, ela foi uma ação efetiva, ela funcionou, ela deu certo. Então, eu preciso pensar como que isso vai acontecer. E para isso eu preciso criar estratégias, não só para a equipe como um todo, avaliar a vivência do plano de ação, como também para que a equipe como um todo, ela avalie o monitoramento. Normalmente, o que é sugerido pelos autores? Reuniões contínuas. Reuniões para pensar estrategicamente sobre aquelas ações que estão sendo implementadas. Então, essas reuniões contínuas, e que de fato elas venham a acontecer, elas ajudam para que a gente possa estar acompanhando esse processo de vivência do plano de ação, tá? Então, eu vou voltar aqui no mapa. Veja, nós começamos fazendo uma reflexão sobre gestão. Lá nós tínhamos lá que essa gestão ela pode acontecer em diferentes contextos, que essa gestão pode estar no espaço escolar, mas ela pode estar em espaços que não são necessariamente escolar. Gerir é a gente mediar, ser articulador, a gente fazer com que aquela ação aconteça, a gente estar lá junto, colocando a mão na massa. E aí a gente entende que, dentro desse processo de gestão, existem lideranças. E aí a gente viu estilos de lideranças. Esses 6 estilos de liderança que eu apresentei, eles precisam atuar de acordo com o contexto. Dentro disso, a gente viu a gestão estratégica. Essa gestão estratégica, além de ter que se considerar esses estilos de liderança dentro dela, a gente precisa conhecer o contexto que a gente tem. Quem são esses personagens? Quem é essa comunidade escolar? E aí eu trouxe como ferramenta o mapa da empatia, que é para a gente entender quem são essas pessoas que estão dentro daquele processo. Como que elas estão ali naquele contexto? O que elas sentem? O que elas veem? O que elas escutam? E como que isso pode estar me ajudando na elaboração dos planejamentos? Chegando assim na gestão estratégica, que ela pressupõe planejamentos. Esses planejamentos, eles podem estar em 3 instâncias, o estratégico, o tático ou operacional. Esses planejamentos, eles pressupõem objetivos, que esses objetivos também estão relacionados. E aí eles podem ser de longo, médio e curto prazo, respectivamente, né? Vem dessa gestão hierárquica de cima para baixo e pressupõe planos de ação específicos. Depois, eu trouxe para vocês uma nova técnica de um coach, né, o Germânio, e que o Jerônimo, em que a gente escreve esse plano de ação de trás para frente, do resultado para a primeira ação. E esse processo de construção desse plano de ação, ele está o tempo todo sendo mediado pela metodologia do 5W2H,
E, nesse sentido, o ciclo PDCA também está ali acontecendo. Feito isso, a gente viu que existe uma sistemática de acompanhamento. E essa sistemática de acompanhamento é o próprio ciclo PDCA, onde a gente tem lá a formulação, a implementação, o monitoramento e a avaliação. Vimos também que existem ferramentas que elas podem estar dando suporte para que a gente possa estar lá monitorando a realização daquelas ações. E uma das ferramentas digital é o Trello.com, que ele vem da essência de uma outra ferramenta que são os quadros Kanban, né? Bom, feito isso, nós chegamos agora numa nova metodologia, que é a metodologia PM Canvas. Essa metodologia PM Canvas, ela foi criada por José Finocchio Júnior. Ela chegou no Brasil em 2013, né? Ele criou com base nas ideias de um suíço chamado Alexandre, mas ele é o autor dessa metodologia, José Finocchio Júnior, e é brasileiro, tá? Então, ele apresenta uma metodologia muito interessante, em que ela tem na sua essência que a gente tem que compartilhar, resolver, integrar e conceber. E ele consegue, com essa metodologia, colocar um projeto todinho em uma única página, né? E aí, é isso que a gente vai apresentar agora. A metodologia dos 5W2H, ela está dentro da metodologia do PM Canvas. Então, percebam que o porquê, ele está aqui na primeira coluna, ele vai dizer para mim a justificativa, ele vai dizer o objetivo SMART, e ele vai me dizer os benefícios dentro desse quadro, em que a gente joga todo o projeto dentro dele. O que eu vou ter respostas no produto e nos requisitos. Quem vai fazer, eu vou ter resposta nos stakeholders externos e na equipe. Daqui a pouco eu vou explicar a vocês cada pontinho desse, cada item desse na metodologia PM Canvas. O como a gente vai ter nas premissas, no grupo de entregas, que esse grupo de entregas são as ações lá do plano de ação que a gente está pensando. Então, se a gente joga aquela técnica lá de Jerônimo, eu já tenho quase tudo pronto. É só colocar dentro da metodologia PM Canvas. E as restrições. E o quando e o quanto, eu vou ter respostas aqui nos riscos, na linha de tempo, que é o cronograma, e nos custos. Então, ele consegue, com uma única tela, ter todo o projeto ali dentro. Em que isso pode facilitar? Eu consigo compartilhar esse projeto com todos, eu posso imprimir esse mapa grande e estar colocando lá na sala dos professores, para que os professores vejam quais são as ações que estão sendo vivenciadas, quais são os prazos, estarem constantemente vendo o que a gente está tentando atacar, qual é o problema, como é que ação aqui, olha, talvez essa ação precisa ser redirecionada, então, essa ação não está funcionando, que aí é a questão do monitoramento, e aí o quadro Kanban do lado, ele vai ajudar bacana, porque a gente pode pegar as entregas que estão aí na metodologia PM Canvas e jogar no quadro Kanban. E aí a gente vai só movimentando à medida que essas ações elas são sendo realizadas. Que na metodologia PM Canvas, cada ação é uma entrega. Bom, então vamos lá. Eu trouxe para vocês um material, que esse material foi do curso Educação 3.0, que eu mediei junto com Maria José Costa. Não se preocupem, eu vou deixar esse material para vocês, eu vou só mostrar ele aqui a vocês. Mas eu só vou usar algumas telas em específico. Eu deixei aqui todo detalhadozinho para vocês, como que funciona cada partezinha dessa, ó, do PM Canvas, né, do modelo de projeto Canvas. Então, tem uma explicação para cada item. Porque, às vezes, a fala, ela passa muito rápido, mas a escrita, talvez, ajude mais para que a gente possa trabalhar, tá?
E aí eu trouxe para vocês já um exemplo de um projeto que eu escrevi junto com o Mark Dalva, já no outro curso, que foi o curso das analistas, né? Então, vejam, vamos pensar a partir desse projeto. Eu achei melhor partir do projeto para explicar, porque às vezes a compreensão ela fica melhor, tá? Então, nós temos aí os 5W, os 2H, né? Que estão dentro, só falta o onde aí. Mas o onde aqui, no caso, é a escola, tá? Só está faltando o onde aí. Mas vamos lá. GP, normalmente, é o nome da equipe, o nome que se dá para aquela equipe. O pitch é o nome do projeto. Pode ser que vocês achem também outras leituras, dizendo assim, que GP é o nome do projeto e que pitch é uma frase, que é a essência do projeto. Bom, isso é só detalhes. E aí a gente vai para escrita, né? Como é que a gente vai pegar aquele esboço do plano de ação que a gente elaborou lá e trazer para cá? E aí aqui eu trouxe uma situação de leitura, né? Na modalidade EJA. Então, o que é a justificativa? A justificativa é o problema, de forma rápida, simples e direta. Ela não precisa ser detalhada, mas ela tem que ser dita na essência. E aí a gente colocou aí, baixo índice de leitura na modalidade EJA. Aí vejam, lá no primeiro momento, a gente conheceu uma ferramenta chamada GUT. A ferramenta GUT, ela permite que vocês priorizem os 3 principais problemas daquele espaço, daquela escola. Pode ser da escola, pode ser de uma turma, pode ser de um nível, né? Pode ser, por exemplo, não, a gente vai analisar só os anos finais, ou só os anos iniciais. Então, vai usar lá a ferramenta GUT, vai chegar em 3 problemas prioritários. Aquele primeiro, para cada PM Canvas desse, eu vou usar um problema, a menos que esses problemas estejam relacionados. Aí eu posso transformar em um só, tá? Então, a justificativa aqui, no caso dessa metodologia, é o problema que a gente quer atacar, de forma direta, clara e precisa. Baixo índice de leitura na modalidade EJA. Feito isso, a gente precisa elaborar um objetivo. E esse objetivo não é qualquer objetivo. Ele é um objetivo SMART. O que quer dizer objetivo SMART? Ele é específico, mensurável, atingível, realista e temporal. Então, eu preciso ser direto, eu preciso medir, dizer quanto que isso vai acontecer, ele precisa ser algo que realmente aquela equipe busque formas de realizar, ela atinja. Ele precisa ser algo real. Não precisa ser uma coisa muito fantasiosa, tem que ser algo real. E ele precisa ter um tempo para ser realizado. Então, a gente colocou aí, elaborar em até 100%. O que quer dizer isso? Eu não estou dizendo que tem que ser 100%. Porque se eu dissesse que tinha que ser 100%, eu tinha que ter garantias de que aquilo ia acontecer 100%. E a gente não tem. E aí, uma vez que eu colocasse elevar em 100%, essa característica de ser real e atingível, ela perdia o sentido. Então, por isso que a gente colocou aí, elevar em até 100%. Aí vem, onde é que está o específico? Eu estou dizendo o que é que a gente quer elevar. O índice de leitura na modalidade EJA. E eu estou dizendo exatamente onde. Não são todos os módulos, é no primeiro módulo de onde? Desta escola. E qual é o prazo? Que é justamente o temporal, é o tempo. Até dezembro de 2019. Bom, então esse objetivo, para mim, ele está específico. Ele está direto, está mensurável, ele está com algo que é atingível e real, e ele tem um tempo para ser realizado. Eu sei exatamente quem é o público e eu sei onde que é. E aí a gente vai para os benefícios. Esses benefícios é o que, a longo prazo, ou durante a vivência desse trabalho, a gente pretende alcançar. Então, que benefícios a escola, ou aquela turma, ou aquela modalidade, ela vai ter com a vivência desse projeto? Então, a gente botou aí,
melhoria da alfabetização e letramento, aumento do rendimento escolar em todos os componentes curriculares envolvidos, uso significativo da biblioteca da escola pelos estudantes da EJA. Pronto, são benefícios. É algo que a gente espera ganhar, né? Receber, realizar, ter em troca. Partindo disso, partindo desses benefícios, né? O que a gente ganha com a realização desse projeto, a gente vai para o produto. Então, essa sequência lógica que eu estou falando, ela está toda lá no slide que eu passei para chegar nessa lâmina, tá? Esses passos que eu estou dizendo a vocês. Então, a primeira coisa que a gente faz é elaborar a justificativa. Depois da justificativa, a gente vai para o objetivo SMART, depois a gente vai para os benefícios. Feito isso, a gente vai para o produto. E aí, o produto, esse produto ele pode ser tangível ou intangível. Ele pode ser uma coisa que a gente toque e ele pode ser uma coisa que a gente não toque. Mas ele é o resultado. Ele é o final de tudo isso. É como se a gente voltasse lá no exemplo de Jerônimo, é o livro best-seller. O produto final aí seria livro best-seller, tá? No nosso caso, a gente colocou aí que o produto final são estudantes do primeiro módulo da EJA com leitores proficientes. Isso foi o que a gente colocou como produto. E aí, assim que a gente faz o produto, a gente parte para os requisitos, né, que são os critérios para que esse produto exista. Então, para que a gente consiga chegar nesse produto, quais são os critérios que a gente precisa considerar? Quais são os requisitos? Aí a gente colocou aí 3. Participação de toda a comunidade escolar. Planejamento coletivo e interdisciplinar. Escolha dos livros pelos próprios estudantes, priorizando as obras da biblioteca da escola. Bom, isso são critérios que a gente considerou aí para que a vivência desse projeto, o Protagonismo Leitor na EJA, ele aconteça. Feito isso, a gente parte para os stakeholders externos. Os stakeholders externos, eles tanto podem ser agentes externos, como eles podem ser fatores externos, que se eles acontecerem, né, eles podem estar influenciando no desenvolvimento daquelas ações, na vivência daquele projeto. Nós colocamos aí 2 stakeholders externos. Comunidade do entorno da escola e transporte escolar. Por quê? Porque a gente considerou essa comunidade escolar, quem conhece o projeto Protagonismo Leitor na EJA sabe, a gente convida as pessoas do entorno da escola para fazerem parte dos momentos de culminância. Como também a gente convida essas pessoas do entorno da escola para participar contando histórias ou coisa do gênero, ações desse tipo. Um outro stakeholder externo que a gente colocou aí foi a questão do transporte escolar, porque a gente considerou os estudantes que são da zona rural e que dependem de transporte escolar. Então, quando a gente pensa nos stakeholders externos, a gente precisa considerar que aquilo ali existe dentro daquele contexto. Aí a gente, feito os stakeholders externos, a gente vai para a equipe. Quem é a equipe? É quem, de fato, vai colocar a mão na massa. São as pessoas que estão ali, se a gente fosse pensar em termos de planejamento, dentro do planejamento operativo. São aqueles que vão realizar as ações. Então, a gente colocou aí equipe gestora, educador de apoio, bibliotecário, merendeira, vou explicar daqui a pouco. Merendeira, vigia ou porteiro da noite, professores e estudantes do módulo EMEJA do primeiro semestre de 2019. Por que a gente botou aí bibliotecário, merendeiro e vigia ou porteiro? Porque esse projeto Protagonismo Leitor na EJA, a gente tem como foco envolver todos que estão dentro da escola. Todo mundo participa desse projeto de leitura. Tanto as merendeiras, como os vigias, como os porteiros, como os bibliotecários, não é só o professor e os estudantes. E é um projeto muito bacana, e ele funciona, né, quando ele, de fato, consegue essa eficiência e eficácia.
Então, vamos lá. Feito isso, né, depois que a gente já pensou justificativa, pensou objetivo SMART, pensou benefícios futuros, o produto, os requisitos, os stakeholders externos e a equipe, a gente vai para as premissas. O que são as premissas? As premissas são suposições que a gente faz a partir dos stakeholders externos. Todo stakeholder externo gera uma premissa. Então, veja, nós tínhamos como stakeholder externo comunidade do entorno da escola. Qual que é a premissa? Qual é a suposição que eu faço futura? Encontrar participantes do entorno da escola para participar do projeto. Essa é a suposição que eu tenho. É uma hipótese que eu tenho futura, de que eu vou conseguir encontrar pessoas lá do entorno da escola para participar desse projeto. O segundo stakeholder externo que a gente tinha era o transporte escolar. Qual é a suposição que a gente tem? O transporte escolar funcionar bem no dia da culminância do projeto. Isso é o que a gente espera. Pode ou não acontecer. Feito as premissas, a gente vai para o grupo de entregas. Esse grupo de entrega são as ações que a gente pensou lá quando estava elaborando o plano de ação. Aí a gente traz para cá o projeto. E aí, elas seguem a ordem cronológica lógica, né? Da primeira ação para a última. Vejam, aquela técnica que eu estava ensinando é só para a gente elaborar, de trás para frente. Mas para a gente colocar no projeto, na metodologia PM Canvas, vai seguir a ordem de acontecimento, da primeira ação até a última, que seria o resultado. Então, aí a gente colocou algumas ações, que na metodologia a gente chama de entregas. Apresentação das obras à turma pelas pessoas da comunidade escolar, escolha dos estudantes, porque eles vão escolher um livro. Eu vou explicar já como é que funciona isso. Leituras em dupla, venda dos livros pelos estudantes, escolha de uma obra para toda a turma ler, planejamento coletivo interdisciplinar, que são os professores, planejamento da culminância e a culminância do projeto. A essência desse projeto é assim, todo mundo que está envolvido, toda a equipe envolvida, vai apresentar para a turma, vai vender para a turma como se fossem os pequenos, um livro que leu. Só que não vai contar o final e nem vai ser muito detalhado. Você precisa conquistá-los para que eles leiam aquele livro que você leu. Aí os meninos escolhem a obra, pode ser da merendeira que apresentou, pode ser do bibliotecário, pode ser de alguém do entorno da escola que a gente conseguiu para participar do projeto, e pode ser até de um outro colega dentro da própria sala. Eles vão ler aquela obra, eles vão ter um tempo para fazer isso. Enquanto isso, os professores escolhem dentro das obras uma e eles vão elaborar planejamento coletivo interdisciplinar com ações para vivenciar a partir daquela obra literária com aquela turma. E vão organizar, vão planejar uma culminância para o resultado daquele estudo daquela obra. E essa culminância consiste na apresentação do que foi vivenciado em sala, daquela obra que se escolheu para estudar junto com os estudantes. Eles fazem uma espécie de votação para escolher qual é a obra que vai ser estudada em sala. É diferente do que eles estão lendo. No dia da culminância, é feita a socialização da obra que foi escolhida pela turma para estudo em sala. E os meninos, eles vendem novamente o livro que leram para outra turma. E aí, é por isso que a gente convida todo o entorno da escola e toda a comunidade para participar dessa culminância. Bom, feito o grupo de entregas, a gente vai para as restrições. O que é restrição? É o que não pode acontecer. Porque se acontecer, a essência do projeto perde o sentido. Ele não tem razão de existir. Então, a gente colocou aí, o estudante não pode ter lido anteriormente o livro escolhido. Por quê? Porque se ele lê o livro,
qual vai ser o sentido dessa atividade para ele, lendo o livro novamente? Será que ele vai realmente ler o livro novamente? Será que ele vai ficar motivado para participar do projeto? Então, a gente entende isso como uma restrição. Então, o estudante não pode ter lido o livro anteriormente, o livro escolhido. Uma outra restrição que a gente colocou é a equipe não ter lido o livro apresentado para a escolha das obras. Quer dizer, se eu vou vender o livro e eu não li o livro, como que eu vou vender? Né? Então, perde-se o sentido da essência da ideia do projeto. Bom, feitas as restrições, a gente vai para os riscos. Como que os riscos surgem? Né? É a primeira pergunta. Os riscos surgem lá dos stakeholders em relação com as premissas. Então, para cada stakeholder, eu tenho uma premissa, e para cada premissa eu tenho um risco. Então, seguindo essa lógica, nós tínhamos lá como stakeholder, comunidade do entorno da escola. Qual era a premissa? O que eu esperava? Encontrar participantes do entorno da escola para participar do projeto. Qual é o risco que a gente corre? Não ter a participação do entorno da escola. Isso é um risco. O outro stakeholder que a gente tinha era o transporte escolar. Qual era a premissa? Né? Qual era a suposição que a gente fazia? O transporte escolar funcionar bem no dia da culminância. Mas qual é o risco que a gente corre? Problemas com o transporte escolar no dia da culminância. E aí vocês podem estar se perguntando, qual é a diferença entre riscos e restrições? Se os riscos acontecerem, eles não impedem que o projeto aconteça. Já a restrição, se ela acontecer, impede que o projeto aconteça. Bom, feitos os riscos, a gente vai para a linha do tempo, que é o cronograma, né? Que são os prazos que a gente colocou lá quando a gente estava elaborando o plano de ação. A gente traz todos os prazos e coloca eles organizados conforme as etapas, conforme as entregas, as ações que vão ser vivenciadas. O último ponto, né, vamos dizer assim, da metodologia são os custos, né? Quanto que isso vai custar? Então, vejam, se a gente voltar lá na ideia de Jerônimo, quando a gente estava elaborando o plano de ação, de lá já sai muita coisa. De lá sai a justificativa, de lá sai o produto, de lá sai a essência para a gente começar a elaborar o objetivo específico, de lá sai a equipe, que são os responsáveis, o custo, o cronograma, que são os prazos, e as ações. Então, fica pouca coisa para a gente pensar sobre e terminar de montar o projeto em uma única tela, que é o que traz a metodologia PM Canvas. Bom, e assim como a gente viu lá as ferramentas de gestão de tarefas, né, o Trello e o Canva, como ferramentas para monitoramento do plano de ação, a gente pode estar usando ele também para ser em paralelo com a vivência do projeto, que é um plano de ação. Só que um plano de ação mais elaborado. Aí aqui nesse slide eu deixei para vocês só algumas fundamentações falando sobre o PM Canvas, tá? Não, sobre Kanban. PM Canvas também tem aqui todo detalhado que eu já tinha mostrado anteriormente. Vou voltar lá no mapa. Olha, essa metodologia, ela é muito interessante e realmente ela funciona. E é lógico que a primeira vez, ela não vai ter um resultado total a primeira vez, né? A gente precisa vivenciar várias vezes, é um processo de construção, mas é muito interessante. Bom, depois de toda essa conversa, né, de tudo que a gente conversou até agora, o que fica aí na cabecinha da gente? Diante de todo esse conhecimento de como que a gestão estratégica ela funciona, de ferramentas, de como que a gente elabora esses planos de ações, de onde que eles nascem, como que eles podem ser
formulados, implementados, monitorados e avaliados. O que fica para a gente como oportunidade e o que fica para a gente como desafio? Como que a gente pode levar a essência disso que a gente conversou hoje para os nossos espaços escolares? E aí, eu disse a vocês no início que lá tinha uma lagarta e tinha uma borboleta. Qual que é a relação que existe entre eles, né? E esse processo de transformação, de metamorfose. Então, que a gente comece a evoluir da lagarta para a borboleta. E que esse processo de metamorfose a gente precisa entender como um processo de construção contínua. Então, não é um único estudo sobre essas ferramentas que vai fazer com que a gente domine essas ferramentas, mas é, de fato, a prática com o uso dessas ferramentas dentro de um processo de gestão estratégica. Bom, a gente tem uma atividade assíncrona, eu vou explicar, depois vou voltar aí para o palco virtual, para que vocês possam ter um tempinho para fazer perguntas, tá? Então, a atividade assíncrona de vocês, referente a esse segundo momento, vocês têm uma escolha. Vocês podem fazer individual ou vocês podem fazer em grupo. Mas, Cleide, como que a gente vai fazer em grupo? Vocês estão num grupo de WhatsApp específico do módulo e do curso, né, da jornada formativa. Vocês podem montar o grupo de vocês a partir dos participantes que estão lá, é uma sugestão. E a outra é que vocês façam um por escola, né? Façam a atividade por escola, os participantes da escola. Quando vocês clicam aqui, vocês serão direcionados para um Google Doc, onde eu explico exatamente como que vai ser essa atividade assíncrona que vocês precisam realizar dentro do módulo. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos conhecer agora as orientações para a realização da nossa atividade assíncrona, referente ao segundo momento do terceiro módulo, Gestão Estratégica, Implementação e Monitoramento do Plano de Ação. Então, veja, vocês vão elaborar um projeto usando a metodologia PM Canvas. Só que eu fui colocando alguns passos aqui para ajudar vocês. Você pode escolher fazer sozinho ou em grupo. Este grupo pode ser configurado a partir do nosso grupo de WhatsApp, que foi o que eu já falei agora há pouco, ou por escola participante. 2, usando a matriz SWOT, que a gente trabalhou bastante quarta-feira nos times, identifique uma fraqueza da sua escola, ou, usando a matriz GUT, priorize um problema vivenciado na sua escola. Depois, você vai, usando a metodologia PM Canvas, que a gente acabou de conhecer, criar um projeto a partir da definição do problema a ser trabalhado. E aí eu deixo uma sugestão. Você pode usar a ferramenta REI, que a gente aprendeu lá no primeiro momento da semana passada, para buscar estratégias, e estratégias que sejam viáveis e pensadas coletivamente. Uma outra observação que eu estou colocando aí esta atividade ela é um exercício, por isso não se preocupe com a perfeição da produção, mas busque colocar em prática o que estudamos no dia 17, hoje. Use o material da formação como suporte para a realização da sua atividade. E vocês têm um prazo até o dia 30 de setembro para fazer a devolutiva dessa atividade. Vão enviar para onde? Para o meu WhatsApp privado. Tá bom? O que forem tendo de dúvidas na realização da atividade, podem ir entrando em contato comigo, que na medida do possível eu vou ajudando e vou tirando as dúvidas de vocês. Bom, vou voltar agora aí para o palco virtual, para as possíveis perguntas que vocês possam ter de tudo que foi apresentado hoje. Ítalo está perguntando o nome da ferramenta. Qual ferramenta, Ítalo? Foram muitas. Eu acredito, Marcicleide, que seja essa para desenvolver o para casa. Ah, tá.
Não é uma ferramenta necessariamente, vocês podem fazer do documento do Word, tá? Eu posso até colocar no grupo de WhatsApp um modelo, a imagem, que aí vocês imprimem ela e escrevem nela, tá? Ou digitam dentro dela, usando caixinhas de texto. Mas aí não precisa se preocupar com isso, porque eu coloco lá o modelo da estrutura. Essa estrutura aqui, Ótimo. para vocês lá, eu coloco essa estrutura lá, e aí ou vocês imprimem e vão escrevendo dentro, ou vocês podem digitar dentro fazendo uma inserção de caixinhas de texto. Faz a caixinha e aí só é digitar aqui dentro. Depois só é imprimir. E aí vocês vão ter ela grande até para uso na escola. É interessante que vocês façam algo que realmente possam vivenciar, né? Que não seja só conta da atividade. Mas eu coloco lá, tá? Técnica Ítalo, que é essa técnica de Jerônimo, né, que ela consiste nesse processo de elaboração do plano de ação de trás para frente, e aí, seguindo esses 5 passos, a gente consegue pensar rapidamente num plano de ação. Apresentei a metodologia do 5W2H, que essa metodologia, ela trabalha o tempo todo dentro desse processo de elaboração do plano de ação. Falei da metodologia do PDCA, que é o ciclo PDCA, que é justamente esse processo de planejar, de executar, de checar e de agir, que seria a formulação, a implementação, o monitoramento e a avaliação. A gente conversou um pouco sobre os planos de implementação, que para cada plano de ação, eu vou ter um plano de implementação. Esse plano de implementação normalmente é as atividades, o responsável e os prazos, para que a gente possa estar acompanhando esse processo. E aí, nesse processo de acompanhamento, que vem o monitoramento e avaliação, eu coloquei 2 ferramentas, não sei se é essa que você está falando. Uma digital e a outra que a gente pode fazer impressa, colocar um cartaz grande lá na escola, que é o quadro Kanban. Esse quadro Kanban ele vai ter basicamente essa estrutura. Eu posso até fazer ajustes nela, mas a estrutura é sempre essa: a fazer, fazendo e feito. Normalmente a gente usa post-its. Por quê? Porque à medida que aquela ação ela começou, eu levo ela para fazendo. Quando ela terminou, eu levo ela para feito. E aí eu vou tendo controle das ações. Então, na ferramenta Kanban, eu só coloco lá as ações e vou movimentando à medida que elas vão acontecendo. E apresentei para vocês a Trello.com. Eu não sei se é isso que você está perguntando, mas o Trello.com é uma plataforma que tem a versão gratuita e tem a versão paga, e ela faz esse mesmo trabalho que a gente faz com o Kanban, só que com outros recursos, com recursos a mais. Falei da metodologia PM Canvas, que foi essa que a gente viu agora. Eu acho que de ferramenta, hoje, especificamente, eu coloquei essas 2. Eu citei a Guti e a Rei, que foi do planejamento, né, do estudo da semana passada. Essa matriz Guti é uma matriz que ela permite que a gente veja quais são os problemas prioritários dentro daquele contexto. E a matriz Rei, ela vai buscar soluções para cada problema que a gente identificou como prioritário. Cada matriz dessa, que é também uma ferramenta, ela tem uma espécie de uma pontuação. Então, a gente vai pontuando os problemas que forem listados pelo coletivo e depois aquele que tiver a maior pontuação é que a gente vai priorizar. Normalmente a gente prioriza 3, aí pega cada problema e joga na matriz Rei, que é uma outra ferramenta, e vai buscar soluções viáveis. Aí tem outra pontuação. Aí a gente também vai priorizar as 3 estratégias melhores em busca de soluções para aquele problema. Mas aí esse material a gente trabalhou a semana passada e está lá no grupo, a gente pode compartilhar. Eu não sei se eu respondi a você, mas se não respondi, você pode colocar aí. O Canvas não é necessariamente uma ferramenta.
ele é uma metodologia. Agora, existe Canvas e PM Canvas, tá? Canvas.com é uma ferramenta, é uma plataforma de criação, né, de produções, de cards, de apresentações, e é essa plataforma aqui. Isso é uma coisa, tá? Canva.com é uma plataforma, de fato, é uma ferramenta de criação, de produção de recursos digitais. Normalmente para divulgação, para compartilhar, para produzir material de sala de aula. E PM Canvas, que foi o que eu apresentei para vocês, é uma metodologia que consiste em colocar todo um projeto em uma única tela, que foi quando eu fui explicando para vocês cada espaçozinho desse dentro da metodologia. Você pode até encontrar outros modelos, mas a essência da metodologia PM Canvas é essa estrutura aqui que eu trouxe para vocês. E aí, onde encontrar, você pode encontrar no próprio Google. Ó. Se você colocar PM Canvas, vai sair para vocês em imagens, ó. Todos eles, todos os modelos, para você só baixar a imagem e trabalhar em cima dela, tá certo? Tem até algumas já com produções, mas aí teria que fazer uma análise dessas produções, né? Enfatizar que não sou especialista em gestão estratégica, né? Eu trouxe para vocês apenas alguns estudos, né, reflexões de estudos que a gente tem feito enquanto regional. Eu vou colocar aqui a avaliação. Mas ela já está aí para vocês no chat. Eu não estou vendo eles, Alessandra, mas aí qualquer coisa, qualquer pergunta pode falar, tá bom? Bom, é isso, né? Vocês têm aí no chat o link da avaliação, né? Tem uma pergunta aí para vocês. Como você avalia o nosso segundo momento síncrono de estudo? Coloque aí para a gente ver, com 3 palavras, como que vocês avaliam esse momento de hoje? Fica à vontade, tá? Façam uma avaliação de como vocês entenderam esse estudo do módulo 3, né? Foi um módulo um pouco mais denso, ele foi organizado em 2 momentos, porque é uma temática que ela exige muita reflexão, muito estudo. De fato, ela não se esgota aqui, e é a prática. É a gente tentar levar esses recursos, essas ferramentas, essas metodologias para a nossa prática, que de fato vão trazer respostas para a equipe, se funciona ou se não funciona, né? Bom, eu vou voltar, enquanto vocês vão colocando aí, depois eu volto aqui na avaliação, mas podem ir preencher a frequência e a avaliação. Essas são as referências, né, desse trabalho que eu trouxe para vocês, são as mesmas referências do primeiro momento, né? Esse material é um recorte que eu fiz lá do curso das analistas do Cefosp, que foi um trabalho em parceria com a SEDUC, com a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, e com a CEPLAG. E também a gente traz um recorte aí do material do curso Educação 3.0, né, que foi uma parceria entre a SES School, o NELS, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, o Instituto Aliança. E aí, quando vocês clicam aqui no nome referência, vocês têm todas as referências de estudo desse material que eu trabalhei com vocês hoje. É isso, meninos. Esse aqui é o meu Instagram, @mascledelima. Lá vocês podem conhecer um pouco do material que a gente tem produzido na plataforma canva.com. Nós ofertamos um curso chamado Aventura Canva em Ação. Nós já estamos fechando a 2ª turma, e agora só no próximo ano que a gente tem uma nova turma,
mas todo o material do curso, pelo menos a essência dele, está no meu canal no YouTube. É só clicar aqui e vocês vão ser direcionados para ele. E aí aqui nós temos todas as aulas, as 4 aulas síncronas do curso Aventura Canva em Ação. Se quiserem conhecer como é que funciona, o que a gente tem ensinado aos professores para mexer nessa ferramenta que é a plataforma canva.com, tá? E é isso. Muito obrigada. Vocês têm até quarta para fazer, entendeu? Mas não terá mais momento síncrono, só agora a orientação pelo grupo lá do WhatsApp. Se tiver dúvida, é só entrar em contato comigo, tá certo? Certo, certo. Essas foram as atividades que a gente realizou quarta. E aí, as pessoas que não realizaram, vocês podem ver que eu deixei lá no grupo uma orientação em áudio de como é que podem estar fazendo. No Aqui privado, né? Uhum. Esse aqui é o Padlet que está lá. Já tem contribuições de algumas pessoas, olha como ele está ficando bacana. Ele já está com algumas contribuições, mas ainda tem poucas contribuições, né? Depois a gente tem um monitoramento, né? Quando a gente fala em gestão estratégica, a gente tem que realmente colocar aquilo em prática. Então, a gente tem um mapeamento. Eu tenho um mapeamento de quem está realizando as atividades assíncronas, para poder eu entender como é que essas pessoas estão no processo. Então, essa atividade aqui, para quem não estava na semana passada, você assistir esse vídeo de Marcela Araújo, ele tem menos de 4 minutos, ele vai falar sobre planejamento estratégico. Você vai registrar 2 pontos que chamou a sua atenção, e você vai escolher ou gravar um áudio ou gravar um vídeo, e vai apresentar seus pontos e dizer por quê. E aí, como vocês não estavam, quem não participou, né, no caso, dos momentos síncronos de quarta, é só enviar para mim no privado o vídeo ou áudio que eu coloco lá no Padlet, sem nenhum problema, tá bom? E se quiserem fazer direto lá no Padlet, é só clicar aqui em atividade, Padlet, serão direcionados para ele. E aqui, esses áudios onde eu estou aparecendo, eu estou explicando como é que você faz isso, tá? Aqui tem uma orientação de como é que a gente grava um áudio ou um vídeo direto do Padlet. É só clicar aqui que vocês vão assistir a minha orientação. A atividade da segunda coluna tinha 3 atividades. Essa atividade 2, ela só iria funcionar lá nos times. Então, ela realmente não vai poder ser refeita, mas vocês podem até ver como é que ela está, só clicando nos números, que vocês chegam lá nas produções dos colegas de vocês. Mas tem a atividade 1, deixa eu mostrar aqui, que é um Idea Boards, que tinha lá 2 perguntas. E aí essas contribuições que vocês estão vendo aqui já são dos colegas de vocês das aulas de quarta-feira. E aí, se tiverem dúvida, entre em contato comigo que eu vou orientando como é que faz, tá? E tem uma terceira que também está aqui, um Idea Boards. Aí aqui também já são contribuições dos colegas de vocês. E tem esse quiz para vocês responderem, que é só clicar. Esse quiz é sobre o ciclo PDCA. São 4 perguntas bem básicas. Você clica em começar, coloca o seu nome completo, que aí eu vou ter o resultado, o seu resultado. E quando você responde o quiz, ele vai lançar um relatório para você, dizendo quanto por cento que você acertou e quais foram as questões que você errou e qual seria a resposta correta, tá? Então, muito obrigada, espero ter contribuído e até o próximo módulo de vocês, parece que é dia 24. A formadora de vocês é Mônica Marques, tá bom?